Jornal RR News, um oferecimento. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. Pioneer e você, feitos para crescer. E Rural Flix, para ver, aprender e se divertir. Veja no RR News desta semana. Novas regras de seguridade vão alavancar a suinocultura catarinense. Mosca do chifre volta ao pasto e preocupa pecuaristas. Nacionais das raças zebuínas devem agitar Uberaba em outubro. A Amazônia terá monitoramento de queimadas através de IA. Começa agora o RR News, o seu jornal semanal do agronegócio. Um acordo entre a ABCZ e o governo do Acre vai permitir o envio de 2.000 doses de sêmen de touros do Penat para o estado. Isso deve impulsionar o desenvolvimento genético do rebanho naquela região. Essa oportunidade que a ABCZ está dando de trazer o que há de melhor do material genético do ápice da pirâmide e jogar lá na base da pirâmide, onde estão os produtores, os pequenos produtores que vêm fortalecer a pecuária do estado. De prontidão, o nosso presidente Gabriel disponibilizou, em conjunto pela disponibilidade dos doses dos touros de todas as raças identificadas no Penat o ano passado, nós distribuímos essas doses já no estado do Acre, então já está nascendo animais no estado do Acre, destaques do Penat do ano passado, e dando continuidade nessa parceria, os touros aprovados no Penat desse ano 2025 que já estão nas centrais, doutor Edivan, em conjunto com nós da equipe técnica do Penat, vamos ver os touros que vão ser disponibilizados para o rebanho do Acre para essa estação de monta 2025-2026. Um dos pilares para fortalecer a nossa produção de carne, a carne de qualidade, a carne que o mercado externo e o mercado interno exige, ela passa pelo melhoramento genético. Sem o melhoramento genético, é impossível nós alcançar êxito na nossa pecuária lucrativa. Ficava um pouco à margem, não tinham acesso, né, adequado. E agora não. Agora eles têm acesso com tecnologia, com genética de primeiro mundo, para que eles possam fornecer seus produtos, bezerros de qualidade e melhorar também o seu plantel. O resultado em suas propriedades vai se concretizar em maior rendimento produtivo desses animais, maior precocidade e um maior rendimento de carcaça, que obviamente vai trazer um retorno econômico, mais dinheiro para o bolso do nosso produtor rural. Nos dias 22 e 23 de outubro, a cidade de São Paulo sediará mais uma edição do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, o CNMA. O evento, que completa uma década de existência, é um importante ponto de encontro para pequenas, médias e grandes produtoras, além de lideranças femininas do setor. Vai ser uma edição histórica, vamos dizer assim, com muitas novidades. Uma delas, inclusive, é a nossa mascote, a Flora, que está aqui ao meu lado, que estará conosco nesses 2 dias. Teremos também o lançamento do nosso livro dos 10 anos, da semente ao legado. Então todas as congressistas sairão de lá com um livro do CNMA, que vai contar um pouquinho toda essa história, toda a nossa trajetória. Teremos também a Vila CNMA, que é um espaço exclusivo para as pequenas produtoras que estarão lá expondo seus produtos, expondo a sua marca. A Vila CNMA também é um espaço onde a gente está colocando as empresárias, as pequenas empresárias, que estarão também vendendo seus produtos, seja um chapéu, uma bota, uma joia. Teremos a 2ª edição da Casa Mulher do Agro, que é um espaço para descompressão dentro do próprio CNMA, com muita arte, moda, muita cultura. Então, vários talks lá dentro falando sobre saúde mental, sobre beleza. Então, tem muita coisa boa. Teremos também, pela primeira vez, o Minha Voz no Agro. Então, é um espaço dedicado a algumas congressistas que terão a oportunidade de falar em cima do palco. Cientistas demonstram preocupação com a quantidade de fungicidas aplicada na lavoura de feijão para combate ao mofo branco. Um estudo aponta medidas que podem reduzir o uso de defensivos sem comprometer a eficiência do controle. Bom, o mofo branco é uma doença
séria do feijoeiro, principalmente no outono e inverno. Nessa época se faz uso da irrigação, e essa irrigação, junto com as temperaturas baixas, favorecem essa doença que é o mofo branco. E esse patógeno que causa essa doença, ele tem mais de 400 hospedeiros, e esse fungo, que é a Sclerotinia sclerotiorum, é um fungo de solo, difícil de ser eliminado da área onde ele já entrou. Bom, o que os agricultores geralmente fazem é aplicar fungicida para o controle dessa doença, e tem uma eficiência relativamente boa, mas a gente sabe alguns problemas que trazem o uso de fungicida. Por isso, o objetivo desse projeto foi verificar a possibilidade de nós reduzirmos o número de aplicações de fungicida ao usarmos cultivares com resistência parcial ao mofo branco, porque resistência total não existe, tem que ser apenas resistência parcial. Então, o que nós fizemos foi testar 3 cultivares, uma suscetível, outra com resistência intermediária e outra com resistência parcial ao mofo branco. E nós usamos aí cultivares do tipo 3, que são aquelas cultivares que têm plantas mais ramificadas. Nós testamos também 4 níveis de fungicida, sem aplicação, 1 aplicação, 2 ou 3 aplicações. Então fizemos essa combinação de genótipo com número de aplicações de fungicida. Isso foi feito no outono e inverno com irrigação na zona da mata de Minas Gerais. O resultado, nós verificamos que o genótipo parcialmente resistente, de fato, ele apresentou menos mofo branco e que também os fungicidas foram eficientes em reduzir a doença. Bom, uma aplicação de fungicida, ela foi suficiente para reduzir o mofo branco no genótipo suscetível e intermediário, mas isso em condição de pressão baixa ou baixa moderada do mofo branco. Enquanto naquele parcialmente resistente, ele não foi influenciado pelo fungicida em termos de redução de doença. Já em condições de moderada a alta pressão de mofo branco, todos os genótipos responderam igualmente a 2 aplicações do fungicida. E a gente verificou também que a incidência de sementes infectadas pela Sclerotinia sclerotiorum, ela foi reduzida com 2 aplicações de fungicida, mas não houve influência de genótipos. Então, como conclusão, nós verificamos que o uso de cultivares do tipo 3 com resistência parcial ao mofo branco só tem potencial de reduzir a aplicação de fungicida em regiões em que a pressão do mofo branco é baixa a moderada. E também que essas cultivares com resistência parcial, elas transmitem a Sclerotinia sclerotiorum da mesma forma que aquelas que são suscetíveis. O arquipélago Fernando de Noronha possui potencial para transformar a agricultura sustentável. Suas águas abrigam uma rica biodiversidade marinha, com cerca de 500 espécies catalogadas, além de condições ambientais raras que favorecem o surgimento de micro-organismos com alto potencial biotecnológico. Uma expedição científica de bioprospecção, realizada no local, coletou 47 amostras em diferentes ambientes marinhos. É a segunda vez que visitamos o arquipélago e desta vez ampliamos os pontos de coleta, diversificamos os ambientes estudados e usamos novas técnicas em laboratório. Isso aumenta muito as chances de encontrar micro-organismos inéditos com propriedades que podem virar soluções para o campo. A partir disso, desenvolvemos bioinsumos como biofertilizantes, bioinseticidas ou biofungicidas. Essas soluções biológicas e sustentáveis ajudam a aumentar a produtividade, melhorar a saúde do solo e controlar pragas e doenças de forma equilibrada e com menos impacto ambiental.
Hoje, a Apoena Agro já mantém um banco exclusivo com mais de 800 cepas microbianas, coletadas em biomas diferentes como Amazônia e Fernando de Noronha. Nos próximos meses, estudaremos outros biomas brasileiros, ampliando esse acervo e acelerando o desenvolvimento de bioinsumos exclusivos. O Brasil é o país mais biodiverso do mundo e com ciência, parcerias estratégicas e respeito às normas de conservação, podemos transformar essa biodiversidade em soluções que fortalecem a agricultura sustentável. O Sindicato Rural de Gurupi está disponibilizando maquinários para auxiliar associados que não podem adquirir um trator. Além disso, em parceria com o Senar, a entidade oferece cursos de capacitação aos sindicalizados e aos colaboradores. Bom, o Sindicato Rural de Gurupi oferece aqui diversos cursos em parceria com o Senar, com a FAET, com a CNA, para os produtores, para os colaboradores também da zona rural, para os assentados, para toda a população de Gurupi e região. Além disso, há 50 anos, o Sindicato Rural de Gurupi vem trabalhando tanto as tradições quanto também os colaboradores, as pessoas, para que se qualifiquem e tenham condições melhores no campo. O Sindicato Rural de Gurupi hoje conta com um trator, uma grade, para levar para os seus associados, para os seus sindicalizados, o acesso também a maquinários que às vezes o sindicalizado não tem, ou precisa num momento de dificuldade ou de prioridade dentro da zona rural. Hoje, mais que nunca, a gente entende que as propriedades rurais têm que ser como empresas. Então o Sindicato Rural de Gurupi está aqui para auxiliar o produtor rural a transformar o seu negócio numa empresa rural. Esses cursos é o seguinte, eles são muito importantes porque o cara vai trabalhar para você, ele já vai com a sabedoria de ter aquilo na cabeça, de fazer aquele trem certo. Então isso aí ajuda demais ao produtor rural e ao funcionário também. Isso aí é outra importância muito grande que tem no sindicato, esse negócio desse trator. Isso aí vai ajudar. Menos favorecido e até o cabo que às vezes ele está plantando uma coisa ali e a máquina dele dá um defeito, ele corre no sindicato, o sindicato manda o trator para ele. Projeções do USDA apontam que a safra brasileira de soja 2025-2026 pode alcançar um novo recorde, com 175 milhões de toneladas produzidas. A expectativa elevada se sustenta em ganhos de produtividade, mas o cenário exige cautela devido aos custos de insumos, oscilações cambiais, gargalos logísticos e riscos meteorológicos. A safra brasileira de soja 25-26 caminha para um novo recorde, podendo passar de 175 milhões de toneladas, consolidando o Brasil como o maior e principal produtor e exportador mundial de grão. O cenário esse ano se mantém com a América do Sul ainda como centro de abastecimento global de soja e a Argentina voltando no mercado, com previsão de mais de 48 milhões de toneladas. E a China acumula estoques recordes acima de 45 milhões. Com isso, o aumento da área no Brasil deve ser um pouco mais tímido, a expansão não passando de 2% e chegando a 48 milhões de hectares. Esse limite ele acontece especialmente por custos mais altos, preços um pouco mais limitados e acesso ao crédito mais restrito. Com isso, o recorde acaba dependendo especialmente da produtividade. E isso só acontece com clima favorável. A previsão de laninha esse ano é de fraca. Esse padrão pode elevar a produtividade em até 15% no Brasil, mas aumenta o risco de estiagem no Rio Grande do Sul, ao mesmo tempo que favorece regiões como Mato Piba e Centro-Oeste. Portanto, mais do que o volume da chuva, o que importa é a regularidade dessa precipitação, sobretudo nas fases de plantio, floração e enchimento do grão. Do lado dos custos, fertilizantes, defensivos, frete continuam mais caros. Isso limita o uso de tecnologia, pode atrasar plantio em algumas regiões, principalmente em áreas de maior necessidade por conta de risco climático. Por isso é fundamental avaliar travas de insumos, escalonar vendas, proteger as margens em um mercado de possíveis prêmios mais pressionados. No cenário internacional, a guerra comercial entre China e Estados Unidos já está precificada. A Argentina zerou na semana passada as retenções e vendeu volumes recordes, na qual a soja argentina estava custando até $54
por tonelada a menos que a brasileira. Na prática, então, sem uma guerra comercial, a ordem de compra da China deveria ser clara nesse momento: comprar dos Estados Unidos depois da safra nova do Brasil para o seu próximo ciclo. Mas com os estoques elevados e cobertura chinesa antecipada, não tem necessidade que eles venham comprar com pressa e garantir produto. Esse fator poderia pressionar os preços na safra nova, diante de um ano de safra cheia, mesmo com a ausência da China no mercado norte-americano. No entanto, nesse cenário, a demanda tem se concentrado ainda mais no Brasil, o que deveria então ser um ano de normalmente prêmios pressionados, pode se tornar uma oportunidade. A safra cheia dos Estados Unidos, ainda assim, somada a uma safra possivelmente recorde do Brasil e uma safra boa da Argentina, também traz um golpe em Chicago, que pode trazer os preços um pouco mais abaixo. Portanto, a safra 2025-26 marca a consolidação do Brasil como fornecedor essencial do mundo, mas daqui para frente, crescimento depende mais de logística mais eficiente, mais armazenagem, maior investimento em tecnologia, com agricultura de precisão, biotecnologia, manejo e gestão de risco, que não são mais opcionais para o produtor. Eles são fundamentais para garantir essas margens mais consistentes em um mercado cada vez mais competitivo. A partir de agora, a Amazônia terá monitoramento diário em tempo real. O uso da inteligência artificial agilizará a coleta de dados espaciais e ampliará a base de monitoramento na região. A nova ferramenta digital vai reforçar a proteção da Amazônia ao combinar imagens de satélites e inteligência artificial para identificar indícios de desmatamento, mineração ilegal, queimadas e outras atividades irregulares na região. Segundo o governo federal, é mais um avanço na política de controle e preservação do maior bioma brasileiro. A gente vem investindo bastante, no aprimoramento dos métodos de monitoramento para poder alocar mais recursos computacionais, alocar mais computação em nuvem, usar algoritmos são baseados em inteligência artificial, em aprendizado profundo, para poder fazer esse monitoramento. O sistema de detecção já é usado pelo sistema de vigilância da região, mas recebeu novas tecnologias que ampliam a capacidade da detecção terrestre. A partir de agora, as instituições de fiscalização como o IBAMA e as polícias ambientais estaduais ganham um reforço para orientar as operações, já que será possível diversificar o foco das pesquisas nas imagens de satélites, além de vigiar a floresta nativa, que domina a maior parte da região em tempo real, 24 horas por dia. O novo sistema inclui as áreas de cerrado, de savanas e de campos gerais, localizadas dentro do bioma, ou seja, as emissões de alertas por indícios de anormalidade no cotidiano da região passam a ocorrer em toda a Amazônia Legal. Os dados do DETER para o mês de agosto de 2025 demonstram a importância da implantação do novo sistema. A Embrapa Tabuleiros Costeiros recebeu a visita de 6 pesquisadores e representantes técnicos de Omã, que participaram da capacitação com especialistas brasileiros no manejo da broca do olho do coqueiro. O objetivo principal foi adaptar as tecnologias adotadas no Brasil para o manejo do bicudo vermelho no país árabe. O bicudo vermelho é a principal praga das tamareiras em Omã e outros países do Oriente Médio. Recentemente, a praga foi relatada também no Brasil. Fruto de parceria articulada por meio da Agência Brasileira de Cooperação, do Ministério das Relações Exteriores, a reunião também tratou de possibilidades de cooperação técnico-científica entre a Embrapa e pesquisadores de Omã, junto ao Ministério da Agricultura do Sultanato Árabe. Essa visita representa a segunda etapa de uma missão de prospecção que a ABC coordenou a Omã para a iniciativa das pragas da tamareira,
com a Embrapa Tabuleiros Costeiros. Nós fizemos uma missão em abril de 2024. O Dr. Hélio Guzzo e o Adenir Teodoro, da Embrapa Tabuleiros Costeiros. E nós visitamos as tamareiras com doenças da tamareira em Omã. É o besouro bicudo vermelho da tamareira, que segundo os nossos colegas especialistas da Embrapa, é um primo do bicudo preto que ataca os coqueiros aqui da região de Tabuleiros Costeiros do Brasil. É um compartilhamento de conhecimento entre os especialistas do Ministério da Agricultura de Omã e os nossos especialistas aqui da Embrapa Tabuleiros Costeiros, aqui no Nordeste brasileiro, em Aracaju, né? A partir da segunda etapa da visita, nós vamos, se for do interesse de Omã, nós vamos estabelecer uma iniciativa de cooperação técnica, que é a troca de experimento, que compreende visitas, seminário, dia de campo. Se tiver interesse de Omã, pode fazer uma unidade técnica demonstrativa. Um campo experimental em Omã, que compreende a troca de germoplasma, tratamento biológico, adubação e outras áreas que envolvem a cadeia produtiva da tamareira, juntamente com a cadeia produtiva do coco. O bicudo vermelho ele é considerado a principal praga das palmeiras do mundo. É o bicudo vermelho, de nome científico Rhynchophorus ferruginus. E nós temos no Brasil um bicudo parecido, semelhante, parente do bicudo vermelho, que é a broca do olho, de nome científico Rhynchophorus palmarum. Então nós temos uma praga aqui semelhante ao bicudo vermelho, mas o bicudo vermelho é muito mais devastador do que a nossa broca do olho. Então nós temos que aprender, né, a conviver com esse bicudo, caso ele entre no Brasil, e por isso é importante cooperação, né, cooperar com pesquisadores de outros países que têm esse problema do bicudo vermelho. Então, o bicudo vermelho ele já foi encontrado em Aruba e Curaçao, próximo da Venezuela, e também no Uruguai. A situação do Uruguai é muito preocupante, porque o bicudo vermelho no Uruguai tem devastado plantios de palmeiras ornamentais, principalmente de fênix canariensis. Então é importante redobrar a atenção nessa região de fronteira para evitar a entrada de mudas contaminadas no Brasil, e que uma vez que esse besouro entre no Brasil, o bicudo vermelho, é muito mais difícil erradicar. Então esse é um alerta que nós fazemos para evitar então a entrada e principalmente redobrar a atenção nas regiões de fronteira, né, para que ele não entre. No Brasil nós desenvolvemos estratégias de manejo para o nosso bicudo, a broca do olho, né, baseadas em comportamento, né? O bicudo, tanto o bicudo vermelho quanto a broca do olho, eles liberam substâncias de comunicação entre indivíduos da mesma espécie. Nós chamamos de feromônios. Então o feromônio da broca do olho, sintético, já é comercializado no Brasil, enquanto que o feromônio do bicudo vermelho existe em outros países, mas ainda não está disponível no Brasil. Nós podemos usar esses feromônios em armadilhas, né, que nós chamamos de armadilhas para captura massal. Então nós colocamos o feromônio sintético dentro das armadilhas, juntamente com materiais vegetais como cana-de-açúcar, e é uma sinergia entre o material vegetal e o feromônio na atração dos besouros. Esses besouros são capturados nas armadilhas e são depois eliminados pelo produtor. Essas armadilhas podem ser colocadas. No caso do bicudo vermelho, é um problema maior porque ele se desenvolve nas palmeiras de forma muito agressiva, podendo matar a planta em pouco tempo, né? Tanto o bicudo vermelho quanto a broca do olho colocam os ovos no estipe, no tronco das palmeiras. Desses ovos nascem as larvas entram no tronco e passam a se alimentar dos tecidos do estipe, do tronco do coqueiro, destruindo esses tecidos, e quando atinge a região do palmito, que é a gema apical da palmeira, pode matar a planta. Então ele é mais problemático por isso, porque grandes populações são encontradas dentro das palmeiras, podendo levar à morte, né? Então são medidas com base em comportamentais, como armadilhas. Também deve-se evitar ferimentos nas plantas,
deve-se retirar, erradicar plantas mortas ou doentes dos cultivos, porque essas plantas, tanto os ferimentos quanto as plantas doentes ou mortas, atraem esses besouros, esse odor da fermentação. Quando a palmeira está muito infestada, muitas vezes é necessário eliminar a palmeira para evitar que ela se torne um foco de produção de bicudos ou de brocas dentro da plantação. É possível ainda usar agrotóxicos injetados na estipe das palmeiras, nós chamamos de endoterapia, mas essa técnica ela é cara, muitas vezes é ineficiente e ainda pode ter problemas com contaminação das pessoas, do ambiente, por ser agrotóxicos, e ainda não é regulamentada de forma adequada no Brasil. O principal objetivo do governo do Omã, através do Ministério da Agricultura do país, com essa visita, é realmente promover a evolução da nossa agricultura, promovendo uma aliança com as instituições de pesquisa do Brasil em busca de controles efetivos para as nossas pragas agrícolas mais importantes. E a partir desses dois encontros no Brasil e no Omã, a gente está bastante esperançoso que o conhecimento científico, o conhecimento técnico avance entre os dois países, principalmente na busca de formas de controle biológico dessas pragas agrícolas, para que a gente consiga ter sucesso através dessa parceria. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Matsuda em Foco, aqui no nosso canal do YouTube. E você que ainda não se inscreveu, aproveite a oportunidade, se inscreva e ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum conteúdo. Estamos sempre postando novidades. No programa de hoje vamos conversar com o médico veterinário João Gabriel Carvalho, ele que fica aqui na matriz da empresa, em Álvares Machado, no interior do estado de São Paulo, e vamos falar de consumo de suplementos, os fatores que influenciam e como otimizar a nutrição animal. João, seja muito bem-vindo. Olá, Suela, olá o pessoal que nos assiste, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Bom, o prazer é nosso em sempre receber você aqui e falar de assuntos muito importantes, né? Quais são os principais fatores, João, que influenciam o consumo de suplementos minerais pelos bovinos? Bom, Suela, então, há diversos fatores que vão influenciar. Então, quando a gente avalia o consumo de um suplemento, ou quando a gente formula um produto, nós pensamos em tudo. Ou seja, clima, chuva, qualidade das pastagens, água que esse animal vai ingerir, a fase produtiva, então cria, recria ou engorda, né, que esse animal vai estar presente nesse momento, e a composição do produto, obviamente. Então, dentro do produto nós temos alguns ingredientes também que influenciam para mais ou para menos o consumo do suplemento. Então é um conjunto de influências, certo? A gente não pode isolar apenas uma e falar, não, isso aqui vai consumir mais ou menos, mas o conjunto. Então por isso que quando a gente indica um produto, a gente sempre pergunta qual que é a fase de que esse animal está presente, se é cria, recria ou engorda, se é um animal que está em lactação, se você se encontra no período seco, período de transição, período das águas, se esse animal ele tem acesso a um bebedouro, se ele tem acesso a um riacho, se ele tem acesso a uma poça ou qualquer vala que você tiver no piquete. Então, essa avaliação é feita para a gente otimizar o consumo, que quando nós fazemos uma formulação, nós imaginamos a situação. Então, se algo fugir dessa situação, o consumo pode variar para cima, fazendo o produtor gastar um dinheiro que ele não deveria, ou se tiver uma situação que está fora da indicação daquele produto, pode variar para baixo. Ou seja, o animal ele não consegue ingerir a quantidade de nutrientes necessários para continuar sendo produtivo. Então, o consumo ele é muito importante. Não adianta você ter a melhor fórmula, não adianta você ter os melhores ingredientes, se o animal não consegue ter acesso a isso. Se ele não consegue ingerir, e ele não vai absorver e não vai ser produtivo. Então, são diversos fatores que vão influenciar, por isso que aquela anamnese inicial sempre é feita quando a gente vai visitar o produtor.
Tá certo. E como os aspectos ambientais, como o clima, a disponibilidade de pastagens, interferem na ingestão dos suplementos? Tá, então um exemplo aqui é nós utilizarmos, por exemplo, um produto de seca no período das águas. Então, nas águas, você tem um pasto muito palatável. Ele tem a proteína alta, ele tem a energia alta, a fibra macia. Então, o paladar do animal, ele é muito sistemático. Então, quando você tem um pasto verde, o pasto para o animal é muito palatável. O animal vai ter mais vontade de consumir o pasto do que o suplemento mineral. Ao contrário que na seca, por exemplo, você tem uma queda na clorofila, você tem a queda ali na proteína, a fibra muito mais dura. Então, o pasto não é tão atrativo, certo? Então, quando você tem um produto de seca, por exemplo, com a composição mais alta de ureia, a ureia é muito amarga. Então, você utilizar a ureia no período das águas em grande quantidade, ou seja, acima de 5% na composição, você já trava o consumo do animal. E então a gente tem esse ajuste de produtos de cada fase pensando na pastagem, por exemplo, certo? Da mesma forma que se você utilizar um produto com menos ureia na seca, ele é muito mais palatável do que o pasto. Então isso pode estourar o consumo. Então por isso que o ajuste ele deve ser feito de acordo com a fase do ano que a gente está. Se está nas águas ou se está na seca. Como você disse também, disponibilidade de pastagem. Se você tem pastagem disponível, o animal ele vai procurar mais o pasto do que o suplemento se ele tiver com o produto indicado para aquela situação. Agora, uma situação na seca. A gente teve uma queda nas chuvas, na seca, né? Então, você não tem forragem suficiente para os animais. E ela realmente está baixa e não é adequada para aquela quantidade de animais que você tem. O que vai acontecer? Vai estourar o consumo de proteinado, vai estourar o consumo de linha branca. O que tiver no coxo, esse animal vai consumir. Nós já tivemos situações onde consumiu 1 kg de sal branco puro. Por quê? Porque realmente ele não tem forragem para consumir. Então ele vai compensar em qualquer coisa que tiver à disposição. Isso pode ser o suplemento mineral, pode ser o proteinado, pode ser o proteico energético. Para assistir a entrevista completa de forma gratuita, é só acessar a Ruralflix e fazer seu cadastro lá. E aproveite também para conferir todo o conteúdo disponível na plataforma. Vale a pena? Chegou o Ruralflix, um novo serviço de streaming inteiramente voltado para o agronegócio. Nele, você vai assistir todo o conteúdo produzido pela equipe da Revista Rural, organizado por assunto e área de atividade. E você pode acessar pelo computador, tablet ou smartphone. Legal, né? Então não perca tempo e tenha acesso a todas aquelas reportagens que você tanto gosta. Ruralflix, para ver, aprender e se divertir. Invista na genética Matsuda e colha produtividade com Pânico Máximo MG12 Paredão, que chega a produzir 35 toneladas de matéria seca hectare ao ano, com excelente valor nutricional, possui rápida rebrota, boa tolerância à cigarrinha das pastagens e da cana-de-açúcar, produz até 30% a mais de forragem que Mombaça e tem ótima adaptação a diferentes regiões. É mais carne e leite a pasto. MG12 Paredão é cultivar protegido do grupo Matsuda. Matsuda, quem usa não muda. Projeções para o mercado global de açúcar prevêem um superávit de 2,8 milhões de toneladas na temporada 2025-2026. Mesmo diante de uma safra passada deficitária, o setor vem sendo pressionado pela combinação de estoques elevados e ritmo lento de importações globais. Para o saldo global, os últimos meses vem correndo do jeito que a gente esperava, principalmente do lado climático na Ásia. Então, Índia e Tailândia recebendo bastante chuva. Nessa atual temporada de monções, com a Índia, de acordo com as estimativas, podendo aumentar em 6 milhões de toneladas sua produção. E também países ali como a China, algumas regiões do Sudeste Asiático também operando de maneira positiva na temporada climática. Desse modo, a gente promete, a gente espera e projeta, né, um superávit ao redor de 2,7 milhões de toneladas. Na temporada global 25-26, que tem início oficial agora em outubro, é puxada por um crescimento nesses principais
os 3 principais exportadores e produtores de açúcar no mundo, que são Brasil, Índia e Tailândia. O destaque, claro, como mencionei, vai para o Brasil, que mesmo sob preços nos menores patamares dos últimos anos, ainda deve ter uma boa safra. O etanol de milho, né, crescendo a taxas aceleradas, ainda dá espaço para o açúcar no Centro-Sul, até porque também a gente vai ter uma recuperação do ATR, que foi bem ruim esse ano. E claro, a gente está falando de uma Ásia aí que pode beirar a produção recorde da safra 21-22, não deve chegar nesse volume em termos continentais, mas mais uma boa safra prometida para 25-26. E do mais importante daqui para frente, a gente vai monitorar as importações de açúcar, que foram muito ruins até o final do primeiro semestre do ano, se recuperando agora no terceiro trimestre. E agora o quarto trimestre, né, é um desafio para o mercado, dados os preços atuais e dado o estresse que pode vir aí com a entre-safra brasileira. Mas no geral, o superávit, né, esperado e a própria safra brasileira do ano que vem ainda colocam uma pressão aí do que a gente tem visto no mercado de açúcar em Nova York. Um dia de campo sobre pastagens realizado pela FAESC com apoio da Cooper Itaipu reuniu produtores, lideranças e técnicos da entidade. O encontro permitiu a troca de experiências e práticas que fortalecem o campo. Para nós da Cooper Itaipu é uma satisfação estar nesse evento aqui, com a parceria junto ao Senar, sindicato, para desenvolver então um trabalho juntamente com os produtores de leite e de corte na nossa região. O objetivo sempre foi fortalecer as parcerias, aproveitar o momento do período de inverno para colocar as plantas de inverno, então, aonde os animais se alimentam. Há muito conhecimento entre palestras e a parte técnica que estará disponível no evento, né? O Dia de Campo de Forrageiras de Inverno já foi planejado há um tempo atrás em parceria com a Cooper Itaipu, com o objetivo de a gente trazer informação assertiva para o produtor no sentido de investir em foragem tanto para feno, para pré-secado como para pastejo, e que esse investimento se convertesse em rentabilidade, mais leite e mais carne. Então, foi montada uma programação, uma palestra aqui com o Dr. Daniel Bareta, que vai trabalhar exatamente esse tema, como que o manejo de adubação impacta na qualidade da foragem e na sua transformação em leite e carne. E na parte de campo, a gente vem trabalhando já há mais de 2 meses, nós implantamos 34 cultivares de inverno, com o objetivo de a gente, primeiro, conseguir diferenciar um pouco das características de cada material, o seu posicionamento, o que a gente planta na abertura do plantio, o que tem um ciclo mais curto, mais longo, uma foragem com um ciclo para a gente implantar no tarde, e principalmente as combinações que a gente pode fazer para um planejamento forageiro ter um vazio forageiro zero. E a gente trabalhar um planejamento forageiro para que a gente tenha oferta de pastagem ou de foragem conservada o ano todo e de ótima qualidade. Então hoje estamos nesse dia de campo, com parceria da FAESC, Senar e Sindicato Rural, onde estamos mostrando as forrageiras de inverno, que é muito importante para os produtores de leite e de corte, e essa bela parceria com o Senar, e a nossa cooperativa também cedeu o espaço, né? Então agradece a eles também. E o nosso evento teve uma participação de muitos produtores e foi um sucesso. A Cooper Itaipu, por muitos anos, ela tem uma parceria muito importante com a FAESC e Senar, e por isso que hoje nós estamos de casa cheia aqui, nesse treinamento, com um palestrante super importante, mas nós temos que frisar a parceria da cooperativa com a FAESC e Senar, que é super importante, e o sindicato aqui de Pinhazinho também, ele é parceiro nesse evento de hoje, e aqui não é diferente. Hoje nós vamos ter mais de 150 pessoas, que é muito importante essas parcerias, e a gente cada vez conversa com o pessoal da FAESC e Senar para aumentar essas parcerias. Essa parceria é a TEG, né, onde que os técnicos vão atender o produtor e lá eles deixam um raio-x da propriedade do produtor, que é muito importante para os produtores e principalmente para a cadeia do leite.
que o leite hoje é um produto muito nobre, muito importante, e por isso que a gente traz esse pessoal para fazer essas palestras, para trazer um produto de qualidade na mesa do consumidor. Estamos aqui no Itaipu Rural Show em Pinhalzinho, no encontro que tem hoje com produtores da região, um encontro organizado pelo Senar, onde vai tratar aqui de assuntos importantes acerca da nutrição animal, que é um dos assuntos importantes que veio complementar a questão da genética, que tem se melhorado muito, e agora pensarmos aí na produção de alimento com maior massa nutritiva. Então, um encontro muito importante, espero que todos aproveitem e dizer de antemão que Pinhalzinho sempre está de braços abertos. Agradecer também aqui a Copa Itaipu pela cedência do espaço. Outubro promete movimentar o Parque Fernando Costa. Além da terceira Expo Leite e da 25ª Nacional do Gir Leiteiro, a Casa do Zebu vai receber ainda a 21ª Expo Brahman e a 54ª Expo Inel. As duas mostras acontecem na terceira semana de outubro. Só de Nelore, entre os dias 14 a 19, serão mais de 1.000 animais. A gente que tem mais de 60 exposições ao longo do ano, em todas as grandes regiões do país, com nossas diretorias regionais, promovendo e fomentando a raça Nelore, consagramos o grande campeonato e o melhor criador, melhor expositor, melhor supremo, com a final na Expo Inel. A expectativa é que a gente tenha mais de 1.000 animais em pista de julgamento e a gente vai ter um calendário intenso de leilões oficiais da raça Nelore, Nelore Mocho e Nelore Pelagens também, com grandes destaques para essa edição desse ano. O programa de qualidade Nelore Natural, a gente tem o Circuito Boi Verde com abate, inclusive internacional, julgando a qualidade da carcaça do Nelore. E a gente tem uma ação nova dentro da CNB, que é a CNB Next, visando trazer o futuro, os jovens para dentro da CNB. Para a Festa do Brahman, que vai do dia 13 até o dia 19, as inscrições seguem abertas. As inscrições ainda estão abertas, até o dia 7 de outubro, e aquele criador que tem interesse em participar pode entrar em contato com a associação através do nosso e-mail, nosso WhatsApp e diretamente aqui na associação. Nós antecipamos a pesagem, ela vai ser na terça-feira, e na quarta, no dia 15, nós já iniciamos os julgamentos de campo, e na quinta à tarde nós iniciamos o julgamento de pista. Sexta-feira, dia 17, nós teremos um leilão de genética do Resort Porto Belo e do Terra Verde. E na quinta-feira nós teremos uma recepção aqui na Casa do Brahman, que é um happy hour para dar boas-vindas aos criadores. Esse ano nós teremos um jurado do Paraguai, vem diretamente do Paraguai, ele já é técnico, ele é criador de Brahma e está vindo aí para auxiliar no julgamento, para julgar as raças, o Brahma a campo e de pista. Até porque nós temos novos criadores que estão participando esse ano, nós temos aí de 30% de crescimento esse ano em relação ao ano passado. Técnicos do Senar estão orientando os cafeicultores para a adoção do terraceamento em cafezais de montanha. A medida é uma alternativa eficiente para a redução de custos e maior facilidade de manejo. A gente está acostumado, muito habituado a ver o produtor de montanha trabalhando realmente num ambiente muito escorregadio. Então você trabalha ali todo torto, você vai fazer uma pulverização, às vezes você cai e acaba se machucando com a bomba de pulverização nas costas. Para fazer uma adubação, o rendimento é muito menor. Então não é novo, não é uma coisa recente, mas o terraceamento ele veio para ficar. Em análise de alguns produtores aqui do sul de Minas, a gente fez uma avaliação com o lançamento de informações durante a safra e chegamos à conclusão de que o terraceamento ele pode reduzir até 52% do custo com a mão de obra. Ou seja, uma redução de serviço que você vai estar tendo para operar aqui na lavoura, sem contar a qualidade de vida. Então vocês podem ver que eu estou num ambiente aqui que antes, para ficar de pé, era uma situação um pouco complicada e hoje com o terraceamento é uma situação bem mais tranquila. Então para a gente manejar, poder fazer a colheita, fazer uma adubação ou uma pulverização, eu estou equilibrado, andando num terreno em nível, e a planta que está aqui onde que seria a ladeira.
Aí o pessoal me pergunta, mas na seca, como que é a situação? Vai sentir demais? Vai estragar a lavoura? Né, realmente a seca desse ano tá uma seca muito drástica, né, comprometendo bastante as lavouras, mas a gente não tem uma diferença significativa entre terraço e não terraço. Então sim, pode estar realizando terraço, que na seca a lavoura não vai sentir mais por isso. E o barranco vai atrapalhar você poder fazer o teu manejo? Não vai também. Mesmo no barranco, você consegue chegar ao pano, né, o café vai ficar parado aqui na parte plana, e o pano você vai chegar por baixo da planta sem ele estar escorregando. Então não vai prejudicar o teu manejo também. Inclusive vai agilizar a tua colheita, porque você consegue colher com a maquininha, manejando muito mais fácil, né, no teu dia a dia. Outra vantagem que a gente vê do terraço também é a possibilidade de mecanização. Então você possibilita a entrada de trator. Se o terreno não for muito inclinado e permitir você fazer viradores no final da rua, você consegue estar entrando com o trator para fazer a sua pulverização, adubação e a roçada, né, economizando ainda mais no custo de mão de obra. Então, mesmo que seja na alternativa de fazer um terraço para você caminhar, já vai favorecer em 52% de redução da mão de obra, e se favorecer a sua mecanização, vai ficar melhor ainda e você pode estar economizando até mais dinheiro. Outro fator importante de comentar sobre o terraço, o pessoal fica em dúvida com relação ao dia a dia de operação, é o atravessar a rua, né, o subir o barranco. Então aqui, nesse caso, que a ladeira não era tão forte, o barranco ficou baixo, é muito tranquilo você caminhar, subir o barranco e atravessar do outro lado. Para casos onde a ladeira é maior, né, no caso da colheita, vale a pena você fazer uma escada de 2 degraus mais baixa, e aí você só apoia no barranco, vai te dar uma estrutura, e você consegue atravessar a rua, caso você for um colhedor que for colher o café sozinho. Então, de forma alguma, o terraço vai prejudicar o teu manejo mesmo na colheita. Porque você imagina na colheita aqui que é ladeira, né? Tudo bem, eu vou sofrer um pouco para subir essa escada e atravessar o barranco. Mas se fosse ladeira, eu ia sofrer do mesmo tanto e eu ainda ia estar perdendo por escorregar, né? E não estar conseguindo equilíbrio suficiente para poder fazer a colheita. Em reunião realizada na cidade de São Paulo, agentes do setor da triticultura discutiram a aprovação iminente da reforma tributária e seus impactos sobre a cadeia produtiva do trigo. As mudanças no sistema de impostos devem redefinir a competitividade desse mercado, exigindo a adaptação rápida das empresas. Nós vemos que os moinhos no meio da cadeia do trigo do estado de São Paulo, eles são fundamentais no sentido de viabilizar a competitividade desse cluster, que está colocado aqui em São Paulo, olhando a montante para a produção agrícola, todos os insumos que estão envolvidos nisso, os serviços colocados após a produção, que é basicamente logística e armazenagem, a moagem de trigo nos moinhos de São Paulo e depois a aplicação e transformação dessa farinha na indústria de transformação de alimentos. Como a cadeia, São Paulo tem uma cadeia muito forte, porque tem um consumo muito forte, tem uma indústria de transformação gigantesca, o parque moageiro é muito relevante, produzimos farinhas que são avidamente consumidas pelo setor de transformação, e a produção vem crescendo significativamente nos últimos anos. Esse cluster tem que ser preservado, tem que ser mantido, e não pode sofrer com distorções que não sejam do negócio, ou seja, distorções tributárias, que é o que hoje tem afetado de sobremaneira a moagem no estado de São Paulo. É fundamental que o poder público esteja olhando para isso, para dar condições de competitividade para as empresas que atuam em São Paulo, gerarem produção, gerarem valor, gerarem retorno para o próprio estado. O mercado do trigo ele está num momento muito crítico, porque nós temos o início da colheita no Paraná, e logo vai colher no Rio Grande do Sul também. Então isso entra numa definição de volume de safra e qualidade para o Brasil, dos seus 2 principais estados produtores. No Paraná, menor volume e boa qualidade. No Rio Grande do Sul, a princípio um bom clima, uma expectativa de ótima qualidade e de altos rendimentos. Como se semeou um pouco menos, não sabemos exatamente o tamanho da safra. Esperamos que seja uma safra grande. Do lado da Argentina, que vai sempre complementar o abastecimento do Brasil, o clima está vindo excelente, a área é maior
e se espera uma safra muito grande lá, acima de 20 milhões de toneladas, talvez até recorde. Saberemos mais adiante. E nesse cenário todo, com mais oferta, que também o Hemisfério Norte, que concluiu sua colheita, trouxe para o mercado um volume muito grande, então teremos, nesse momento, uma certa pressão nos preços para baixo. Setembro marcou a transição do inverno para a primavera, o que configura um aumento considerável das temperaturas. Com isso, a mosca dos chifres intensifica de maneira importante sua multiplicação. Estamos iniciando o período da chuva, momento oportuno para a realização do controle preventivo da mosca do chifre. A mosca do chifre, ela necessita, para a sua proliferação, de temperatura e umidade. Então, com o início da estação chuvosa, nós vamos ter um ambiente favorável para a proliferação da mosca do chifre. Com esse momento favorável para a proliferação da mosca do chifre, nós teremos um maior desafio parasitário nos bovinos e, consequentemente, uma redução de produtividade mais significativa. Por isso, é de suma importância que realizamos tratamentos preventivos e adequados para evitar que essa proliferação venha a ocorrer. Porque dessa forma nós vamos reduzir as perdas produtivas, porque nós não vamos deixar os animais serem desafiados pela mosca do chifre, e também iremos reduzir a proliferação da mosca do chifre. Por quê? Porque as primeiras gerações da mosca do chifre serão controladas, porque os nossos animais já estarão protegidos. Então, pessoal, o momento que antecede a chuva é um momento importante para a utilização do brinco mosquicida. Isso chama-se tratamento estratégico. Não deixe de planejar o seu controle sanitário e evitar de conviver com perdas produtivas. E a gente sabe que a mosca do chifre traz perdas significativas, seja na produção ou na reprodução. Na produção, temos estudos mostrando que os animais reduzem em até 15 quilos a sua produtividade pela presença da mosca do chifre. Em reprodução, tem trabalhos mostrando 20% na redução de taxa de prenhez. Ou seja, é muito significativo as perdas que esse parasita nos traz. O investimento em sanidade é muito baixo, perto dos problemas, dos prejuízos que endoectoparasitas nos trazem. Convido vocês a darem a atenção necessária para esse momento na realização do controle da mosca do chifre. Dados da Associação dos Fumicultores do Brasil revelam que, mesmo diante de um cenário de crescente diversificação nas propriedades rurais, o tabaco continua exercendo um papel central na geração de renda das famílias produtoras. Entre as safras 2023-2024 e 2024-2025, a receita obtida com esse cultivo cresceu mais de 2,3 bilhões de reais. É muito importante destacar que, pelo incentivo das empresas associadas do Sinditabaco e da FUBRA, que a renda com diversificação também tem aumentado significativamente, sendo que na safra 24-25 os produtores integrados tiveram uma renda através de outras culturas e produção animal em torno de 10 bilhões de reais, totalizando assim 24 bilhões de reais de rendimento a esses produtores com a cultura do tabaco e com a diversificação. Isso nos mostra que a alta rentabilidade do tabaco, mais o incentivo das empresas, dão uma condição digna de vida para esses 138 mil produtores, gerando uma segurança alimentar significativa no meio rural, que envolve mais de 500 municípios nos 3 estados do Sul. O segundo Fórum Bioinsumos no Agro vai reunir no próximo dia 9 de outubro, em São Paulo, todos os principais players do setor. Na pauta, o mercado de bioinsumos no Brasil, seu potencial de crescimento e sua importância para o desenvolvimento do agro sustentável. Nós estamos no fórum
aglutinando várias entidades e vários segmentos, né, dentro dos insumos, como a Absolo, a Bimbio, a CropLife, o Sindiveg, a Fiesp, para tentar justamente o nosso objetivo harmonizar todos os setores, a sociedade rural, ao CESP, para o bem comum, né? Para esse crescimento, para melhor crescimento tanto dos produtores rurais como das empresas envolvidas, né? E com a política pública, discutindo isso com o secretário Carlos do MAPA, e entre outras autoridades, né? O nosso grande mestre Roberto Rodrigues vai fazer o fechamento do evento e um apanhado do que ele, representando o Brasil na COP30, o que ele vai colocar de destaque, né, em referente às políticas públicas e esse mercado de bioinsumos no Brasil para o mundo ali na COP30. O mercado de biológicos, de produtos biológicos no Brasil, ele vive um momento único. O país, hoje, é o que mais utiliza produtos biológicos em área agrícola no mundo. Apenas na última safra, nós registramos um crescimento de 15% na área tratada com biológicos. Um ritmo muito acelerado que mostra a confiança do produtor e da sociedade em todas essas tecnologias. E esse avanço, ele não é por acaso. Ele reflete todo o papel da indústria que investe em pesquisa e inovação e em soluções seguras e eficazes. Produtos que vêm da ciência, mas que também trazem respostas alinhadas às demandas de toda a agricultura sustentável, agricultura regenerativa e a expectativa de consumidores que estão cada vez mais atentos à origem dos alimentos. E, no entanto, para que esse crescimento se mantenha sólido e confiável, a regulamentação ela é fundamental. Ela não deve ser vista como um entrave, mas como um caminho que garante segurança, previsibilidade, competitividade para o setor. E com regras claras, nós conseguimos estimular ainda mais investimentos, fortalecer a fiscalização contra ilegais e abrir portas para a exportação, posicionando todo o Brasil como uma referência global em bioinsumos. A MG12 Paredão é uma cultivar que foi desenvolvida pelo Departamento de Pesquisa da Matsuda. Em 2015 fizemos o lançamento desse cultivar, foi registrado, foi protegido no Ministério da Agricultura e esse cultivar só pode ser comercializado pelo Grupo Matsuda, também utilizando a tecnologia sempre da série Gold e série Gold Star. As principais características da MG12 Paredão é a alta produção de forragem, então ela chega a produzir até 35 toneladas de matéria seca hectariano e também tem a questão de resistência à cigarrinha, tanto da cigarrinha das pastagens, como também da cigarrinha da cana-de-açúcar. O manejo da MG12 Paredão, você precisa trabalhar em altura. Então, a altura de entrada dos seus animais e a altura de saída dos seus animais. Qual é a altura de entrada dos seus animais? Quando sua forrageira, a MG12 Paredão, chegar aí em torno de 80 a 90 centímetros, você coloca seus animais nessa área. E retira seus animais quando eles rebaixarem em torno de 30 centímetros. Então, nessa altura de manejo, você vai conseguir equilibrar a produção de forragem com a qualidade também nutricional dessa forrageira. Às vésperas do plantio da nova safra, a Embrapa faz um alerta aos produtores de soja, principalmente da região centro-oeste, em relação ao cascudinho da soja, praga que ataca as raízes e hastes de plantas jovens, podendo provocar até mesmo a eliminação das plântulas. Por ser uma praga que ataca principalmente o início do estabelecimento da cultura, a recomendação que nós fazemos é que o controle dessa praga comece com um bom controle de plantas daninhas. Porque muitas dessas plantas daninhas são hospedeiras da praga. Então, se eu controlo bem planta daninha, eu diminuo naturalmente a infestação desses insetos, porque basicamente falta comida.
Então eu estou falando da dessecação de 20, 30 dias antes, claro, quando é possível que o produtor faça isso. Outro ponto importantíssimo é sempre o monitoramento. Para qualquer praga que eu falar aqui, o monitoramento ele é crucial. Então, se o produtor ele fez essa dessecação no cedo e mesmo assim ainda está encontrando com facilidade esses insetos, a recomendação é que se faça também o tratamento de sementes com inseticida. Como eu estou falando de uma praga que é ali da mesma família das vaquinhas, então produtos inseticidas registrados para o controle de vaquinha, de coró, vai funcionar muito bem para o controle dessa praga também. E é importante sempre continuar monitorando no estabelecimento, depois do estabelecimento da cultura, porque é possível ainda ter um ataque desses insetos mais à frente, principalmente quando a gente passa por safras com estresse hídrico. Aqueles momentos ali de veranico faz com que dê condições para o inseto continuar atacando a cultura. Então o monitoramento é importantíssimo, porque pode ocorrer a possibilidade de uma pulverização, um controle foliar complementar nessas situações. E se o produtor tiver condição de intercalar com o uso de controle biológico, como por exemplo o fungo Bovéria baciana, isso é ótimo, porque melhora, tem um efeito sinérgico do controle químico com o biológico e melhora um efeito residual, porque o fungo nós estamos falando de um organismo vivo, então ele vai se multiplicando nos insetos e disseminando para outros insetos, inclusive outras espécies praga que podem ocorrer e que o fungo pode controlar. A Secretaria de Estado da Agricultura de Santa Catarina emitiu uma nova portaria que traz novas regras de biosseguridade para a suinocultura. A medida deve elevar os padrões de criação do Estado. As medidas recém-anunciadas pelo governo de Santa Catarina representam um avanço importante para o setor. A agropecuária do Estado cresce com investimento em tecnologia, modernização e, principalmente, em sanidade animal. A nova normativa coloca Santa Catarina em uma posição ainda mais competitiva no cenário internacional de proteína suína. A portaria define critérios mínimos de biosseguridade para as granjas tecnificadas produtoras de suínos em Santa Catarina. O Estado é líder nacional na produção e exportação de carne suína. E segundo dados da Secretaria da Agricultura, abate cerca de 18 milhões de animais por ano. Em 2024, foi responsável por mais da metade do faturamento brasileiro com exportações de suínos, alcançando uma receita de 1,7 bilhão de dólares. A implementação de práticas e procedimentos de biosseguridade nas granjas é essencial para preservar a saúde dos animais e reduzir os riscos de contaminação e propagação de doenças. Para manter esse desempenho, a normativa estabelece exigências como cercas de isolamento, barreiras sanitárias, controle de acesso e gestão de resíduos. Essas medidas são fundamentais para prevenir a entrada de doenças como a peste suína africana e a peste suína clássica. Pensando também nos pequenos produtores, o governo do estado homologou, no Conselho de Desenvolvimento Rural, o programa Biosseguridade Animal Santa Catarina. A iniciativa prevê financiamentos de até R$ 70 mil por granja, com subvenção de até 40%, além de 1 ano de carência e pagamento em 5 parcelas anuais. A biosseguridade já faz parte da realidade catarinense, mas a nova norma vem para fortalecer ainda mais o sistema de defesa agropecuária do Estado. As diretrizes entram em vigor em 60 dias e serão obrigatórias para todas as granjas comerciais. O texto prevê um prazo de até 24 meses para adequações estruturais em estabelecimentos já existentes. A biosseguridade é a base da competitividade da nossa agropecuária. A nova portaria reforça o compromisso de Santa Catarina
com uma produção responsável e de qualidade. Trata-se de uma medida histórica que garante a sustentabilidade e o futuro da suinocultura catarinense. O RR News vai ficando por aqui. Uma ótima semana para você e até a próxima!